Estamos dando continuidade ao estudo da antropologia, da doutrina do homem, e hoje nós vamos iniciar aqui a aula 3 a respeito dessa matéria fundamental e importante dentro da teologia sistemática. Eu gostaria de retomar o assunto da imagem de Deus, o assunto da Imago Dei, e queria destacar algumas passagens bíblicas importantes que sinalizam essa imagem de Deus no homem. Queria começar falando a respeito do Gênesis 5, de 1 a 2. O texto diz o seguinte: este é um registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Ou lá no hebraico, Adam. Ou seja, essa é a humanidade. A humanidade foi feita à semelhança de Deus. Isso o texto deixa de forma bastante clara e evidente. O segundo texto, em Gênesis 9, 6. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. E aqui uma relação direta entre a morte, a violação do homem, conectado com a relevância desse homem pelo fato dele ser feito à imagem de Deus, ter sido criado à imagem de Deus. Portanto, quando nós pensamos em alguém assassinando um outro ser humano, isso tem implicações seríssimas quando nós refletimos teologicamente a partir da questão da imagem de Deus, da Imago Dei que está estampada ali no ser humano. Tiago, capítulo 3, verso 9, diz o seguinte: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Ou seja, quando nós falamos mal, agredimos alguém violentamente com palavras, de forma verbal, isso também afeta, isso também toca em algo que é precioso para o Senhor, que é o outro ser humano, que foi feito à semelhança dele. E esse texto nos ajuda a perceber a gravidade de um pecado que muitas vezes ocorre em muitas comunidades cristãs, mas que é de longe menosprezado em decorrência de outros pecados mais aparentes. A fofoca. Quando nós vemos o texto falando com a língua bendizemos o Senhor, mas com ela amaldiçoamos os homens, isso está afetando diretamente a imagem de Deus no meu próximo, a imagem de Deus no meu semelhante, a imagem de Deus no meu irmão. Portanto, precisamos ter bastante cuidado com a nossa língua, na forma de nos referenciarmos às outras pessoas. Efésios, capítulo 4, de 23 a 24, diz o seguinte: a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. O apóstolo Paulo mostrando para nós que nós fomos criados para sermos justamente semelhantes a Deus, a imagem de Deus, em justiça e em santidade que provém da verdade. Eu gostaria de citar, nesse momento, o rabino Marshall Myers, que foi um atuante na Argentina contra a questão da ditadura e a morte de muitos filhos de algumas mães que se perderam ali por conta da ditadura na Argentina. E ele tem uma frase, um texto que é significativo a respeito do assunto da Imago Dei. Esse rabino que se engajou de forma semelhante ao Martin Luther King em lutas de cunho social. Ele diz o seguinte: eu não tenho o direito de permanecer calado diante da injustiça. Eu permaneço um ativista quando a imagem de Deus é destruída. Quando humanos são denegridos, humilhados e perseguidos, a santidade da humanidade está ameaçada e nos tornamos menos do que humanos. Olha a profundidade desse texto, dessa fala, e o quanto que isso é precioso, a compreensão do que é a Imago Dei é preciosa, é relevante, é importante dentro de todo o nosso horizonte teológico e reflexivo. Em primeiro lugar, queria destacar na fala dele a injustiça. Quando nós vemos a injustiça no mundo, um ser humano sofrendo injustiça, precisamos ter a consciência de que a imagem de Deus está sendo violada, a imagem de Deus está sendo destruída, a imagem de Deus está sendo comprometida. Por isso, os humanos que são denegridos, humilhados e perseguidos,
Isso está afetando diretamente a imagem de Deus na humanidade. Ou seja, a santidade da humanidade, pelo fato dela ser imagem e semelhança de Deus, está em estado de ameaça. Por isso, diante desse tipo de situação de opressão, de humilhação, de perseguição e de destruição da imagem de Deus na nossa sociedade, nós cristãos precisamos nos preocupar. Independente se esse ser humano é cristão ou não é cristão, independente da religião que esse ser humano siga, independente se ele tem ou não tem uma religião, a imagem de Deus, ela está comprometida quando outro ser humano ele está sendo perseguido, humilhado e denegrido por outro ser humano. E cabe a nós, cristãos, tomarmos partido desse tipo de situação. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na palavra de Deus. Estamos dando prosseguimento à nossa terceira aula a respeito da antropologia, do estudo a respeito da humanidade. E nesse prosseguimento dessa terceira aula, nós vamos abordar um pouquinho os aspectos morais do ser humano. Nós somos criaturas moralmente responsáveis pelos nossos atos perante Deus. Nós temos dentro de nós algo no nosso íntimo, um senso daquilo que é certo e daquilo que é errado. E esse tipo de característica moral, esse aspecto moral que habita no coração de todo ser humano, nos separa e nos distingue dos animais. Os animais, eles não têm esse senso de moralidade, esse senso de justiça, eles simplesmente reagem ao medo do castigo, eles reagem à possibilidade de uma recompensa, à esperança de uma recompensa. Então eles são baseados, eles vivem de acordo com os seus impulsos, de acordo com os seus instintos. Nós, seres humanos, ao contrário, nós temos no nosso íntimo esse senso de certo e de errado. E quando nós agimos segundo os padrões morais divinos, a nossa semelhança a Deus, ela se espelha numa conduta santa e justa perante Ele. Então, quando nós cometemos atos que agradam o coração do Senhor, que agradam o coração de Deus, atos de justiça, atos de amor, atos de fraternidade, de solidariedade, esse tipo de comportamento faz com que a imagem de Deus em nós, seres humanos, fique mais visível, fique aparente, se torne uma realidade para aqueles que estão nos observando. Em contrapartida, quando a nossa conduta ela tem uma dessemelhança à conduta e à forma de Deus, isso revela, na verdade, o quão pecadores nós somos, o quão distantes do Senhor nós estamos e o quanto que a nossa imagem de Deus, a nossa imagem e semelhança de Deus no nosso coração, ela está distorcida. Portanto, nós temos esses dois lados, né? Quando nós tomamos atitudes corretas e adequadas, a semelhança de Deus, ela se mostra através das nossas vidas. Quando nós, por outro lado, tomamos certas atitudes em desacordo com a moralidade e o padrão do Senhor, nós temos revelado no nosso coração o pecado habitando em nós, a nossa corruptibilidade. Queria abordar também alguns aspectos espirituais a respeito da nossa constituição como seres humanos. Nós não podemos entender que ser humano é ser
carne e osso, é somente o lado físico. Existe uma integralidade do ser humano. O ser humano é um ser integral, ou seja, nós temos dentro de nós também algo que é espiritual, de ordem espiritual. E isso significa que temos uma vida espiritual que possibilita o relacionamento pessoal com Deus. É justamente por nós sermos esse ser integral e não somente carne e osso, que temos a possibilidade de nos relacionarmos com o Senhor. Como que esse tipo de relação ela acontece? Em primeiro lugar, eu queria destacar a possibilidade da oração. Nós, como seres humanos integrais, nós temos a possibilidade de orar, de falar com o Criador, de nos voltarmos para Ele, de conversarmos com Ele. Nós temos também, em segundo lugar, a possibilidade de o louvarmos, de rendermos adoração à vida e ao nome do nosso Deus. Existem essas duas características importantes, a oração e o louvor. Da mesma forma, nós também podemos, por conta desse nosso aspecto espiritual, ouvirmos as palavras de Deus. Quantas e quantas pessoas que nós temos ouvido e que têm testemunhado o fato de terem escutado o Senhor, quem sabe através de um texto bíblico, escutado no coração, mas escutaram as palavras do Senhor de forma diferente dos animais, que não têm esse aspecto espiritual. Os animais não conseguem ter essa capacidade que nós, seres humanos temos. Outra característica importante dentro desse aspecto espiritual é a nossa imortalidade. Nós, seres humanos, não deixaremos de existir. Tanto é que na Bíblia Sagrada existem várias figuras, várias imagens que nos remetem a um tempo escatológico, lá na eternidade, em que nós continuaremos existindo e vivendo para sempre. Portanto, esses são os aspectos espirituais que constituem o nós como seres humanos.